Meus amados, queridos irmãos, meus amigos, bom dia para você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós temos a oportunidade nesta manhã de estarmos aqui juntos com nossa porção diária da palavra e completando assim a nossa semana. Nós temos as nossas meditações de segunda até sábado e é uma oportunidade hoje que temos para agradecer a Deus pela semana que Ele nos concedeu, pelo dia de hoje que Ele nos permite viver, e queremos também pedir a Deus a bênção, a direção para o final de semana, a semana que há de se iniciar, né, que tudo corra e concorra para o bem e para a glória de Deus. Então, quero saudá-lo nesta manhã, onde você estiver, né, você que tem a oportunidade de separar um tempinho para ouvir esta devocional, para meditar na palavra de Deus, né, que o Senhor te encoraje, te fortaleça, né, que o Senhor sustente você em meio a todas as suas ações, né, a dinâmica da sua vida, em tudo quanto você fizer. Então, juntos vamos seguindo com a nossa porção diária da palavra e podendo, então, receber a palavra de Deus em nosso coração. E estamos com os Salmos, onde nós podemos encontrar as orações que estão reveladas, não somente de Davi, né, mas nós temos outros autores também que foram registrados aqui nos Salmos. E hoje nós vamos com a oração de Moisés. É o Salmo 90, eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2, e a palavra de Deus diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém. Aqui está um texto tão precioso da palavra de Deus para nós, especialmente quando nós podemos contemplar, refletir sobre as mudanças na sociedade, a mudança em relação às eras, aos tempos, às estações, as mudanças que ocorreram ao longo dos séculos, e podemos pensar nas últimas décadas, quantas mudanças o mundo experimentou, seja no aspecto do conhecimento, da tecnologia, seja no aspecto da geografia, seja no aspecto da questão que envolve a sociedade, no sentido da sua população, né? Nós podemos perceber as mudanças culturais, né, que foram acontecendo ao longo das décadas, das últimas décadas, e nós contemplarmos essas mudanças. E em meio a toda essa situação de mudança, a sociedade, o homem, então nós mudamos. Mas em meio a todas essas mudanças, nós podemos nos voltar para aquele que permanece para sempre, aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então nós podemos perceber que mesmo quando a sociedade, o mundo, o universo, a natureza sofrem as mudanças e muitas vezes o caos acontece, não é? Nós podemos perceber as questões trágicas da sociedade, né? Situações difíceis que tiveram que enfrentar ao longo dos tempos ou dos séculos, e de repente nós podemos perceber que nós podemos ter um Deus, nós podemos contar com um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo, o Deus que continua sendo o refúgio. Como é importante para nós, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Meus irmãos, quando nós podemos pensar que lá nos tempos de Moisés, as lutas, as adversidades, os problemas, as questões que eles, como povo de Deus, tiveram que enfrentar, momentos de angústia, momentos de preocupação, mas o Senhor estava ali com eles, cuidando, guardando, protegendo, suprindo, realizando milagres, maravilhas, conduzindo o seu povo, direcionando o seu povo. E aí nós vamos percebendo as mudanças que foram ocorrendo naquele tempo. E aí a palavra de Deus revela, registra a história da humanidade. Nós temos aí os livros que contam a história secular,
nós podemos perceber como que as coisas foram ocorrendo e em meio a todas as mudanças, o Senhor continuava e continua e continuará assentado no seu trono. Isaías pôde dizer, em meio a um momento de mudança, momento de aflição, em que o rei Uzias morreu e o trono de Israel estava vazio. Só que quando Isaías, no capítulo 6, ele contempla a glória de Deus, e ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sobre um alto e sublime trono. O Senhor está assentado no trono. Quando segue a história da humanidade, quando vemos as igrejas, e João contempla no livro do Apocalipse, e aí nós estamos falando ali provavelmente no ano 90, 100 da nossa era, e ele na ilha de Patmos, e ele contempla a glória, e o Senhor então chama, convida, convoca João para que ele pudesse ver o que estava acontecendo, para que ele pudesse ver a glória, para que ele pudesse ver a realidade da eternidade. E ele viu o Senhor assentado no trono. Olha que maravilha! E de repente nós vamos percebendo as situações difíceis da igreja ao longo dos séculos. Perseguição, mortes cruéis, tentativas de destruir o povo de Deus, e o Senhor lá, conduzindo a história, sendo refúgio para o seu povo. Então, como é importante para nós poder declarar isso como oração: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Podemos perceber a transitoriedade do ser humano, podemos perceber a brevidade do ser humano, podemos perceber a realidade temporária de todos nós, mas nós podemos olhar para aquele que é eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, cuidando de nós. Cuida de mim, cuida de você. E Ele continua ouvindo as nossas orações. Ele continua agindo sobre nós com poder e graça. E nós podemos nos refugiar nele. Olha que maravilha! Em um mundo em que nós percebemos que as coisas, elas não poderão nos dar segurança. Às vezes a pessoa deposita a sua segurança no dinheiro, ele acaba. Deposita a sua segurança em personalidades influentes, elas perdem o poder. Depositam a sua esperança na família e elas falham. Deposita a segurança nos amigos e no momento mais importante eles decepcionam. Mas aí nós nos voltamos para Deus, aquele que nos acolhe, aquele que nos recebe, aquele que nos ajuda, aquele que nos encoraja, aquele que nos dá condições de prosseguir, segura na nossa mão, porque Ele mesmo diz isso: eu seguro na tua mão, eu seguro na tua mão, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. É o Senhor que diz isso. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo, porque eu sou o teu Deus. E aí Moisés está dizendo para nós: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Você pode dizer isso? Você pode repetir? Você pode orar nesta manhã? Você pode continuar orando, ciente e consciente de que o Senhor sempre será o seu refúgio, porque Ele não muda, não mudou e não mudará. Continua o mesmo. E Ele com certeza estará cuidando de você. E você poderá se voltar para Ele com alegria, com regozijo, com satisfação. Poder expressar a Ele a satisfação da sua alma. Principalmente poder ser acolhido por Ele. Ser apoiado por Ele, ajudado por Ele. Ao longo da semana nós tivemos a celebração da Reforma Protestante, dia 31 de dezembro. Lembramos lá do passado
dos pré-reformadores, lembramos dos reformadores, lembramos de Martinho Lutero, lembramos das teses que foram fixadas lá no castelo, na Alemanha, Wittenberg, lembramos de tudo isso. Lembramos da trajetória de Lutero, quando perseguido, caçado, e então queriam a sua morte, mas o rei o guardou no seu palácio, no seu castelo, e é onde ele pode escrever: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom refúgio. Ele é. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é aquele que nos refugia, Ele é o nosso castelo forte. Então, eu e você podemos hoje também dizer isso: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Que Deus te abençoe e abençoe a sua descendência, para que continue crendo em Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, e assim juntos vamos seguindo. Quero convidar você para colocar diante do Senhor a sua oração, as suas questões, a sua vida e tudo quanto diz respeito à sua casa. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus poderoso, Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, agradecemos porque o Senhor é o Deus soberano. É o Deus que conduz a história, é o Deus que controla, que governa. É o Deus absoluto, é o Deus que é o nosso Deus, como foi também na declaração do teu servo Moisés no passado. Nós, o Deus, também, mais uma vez, reafirmamos que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. É o Senhor que cuida, é o Senhor que ampara, é o Senhor que nos ajuda. É no Senhor que nós e do Senhor que dependemos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra de hoje. Abençoa os meus irmãos, eles são os Teus filhos, seja conosco. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Querido, que você tenha um dia de paz, que você tenha um final de semana abençoado. Um grande abraço para você e até amanhã, ou até o nosso próximo encontro, na verdade, segunda-feira, se Deus assim permitir.